Ok, pessoal, nós estamos iniciando aqui a nossa gravação da nossa live, dia 8/11, sobre neuropsicopedagogia, e vamos começar aqui com algumas declarações bem rápidas das pessoas que assistiram ao vídeo. Na realidade, essa live ela tem como pano de fundo, como ponto de partida, um vídeo que nós deixamos no YouTube. Quem assistiu, melhor ainda para nós interagirmos. Se não assistiu, não há problema. Nós vamos fazer uma revisão aqui e aí nós vamos discutir. A Lúcia Lima, ela assistiu, ela vai fazer um comentário de 30 segundos. Depois, na sequência, a Simone Posimose, que também assistiu, vai fazer um comentário. Manda lá, Lúcia. Boa noite a todos. Bom, eu já tinha começado, né? Vou voltar aqui no que eu tinha comentado já. Achei muito interessante o vídeo, gostei bastante. Estou falando ali sobre os canais de comunicação, né? A questão da pessoa ela ser auditiva, sinestésica, visual. E uma coisa ficou bastante clara para mim, que eu não tinha também entendido a questão. O senhor sempre falou, eu falei que eu era mais visual, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa mais visual. Então, eu sempre trabalhei mais esse lado visual. Falei assim, não, eu acho que eu vou aprender melhor. Mas nessa aula que foi dada, eu entendi, como o senhor mesmo fala, que a gente tem que trabalhar sempre, abrir sempre as 3 caixinhas, né? O visual, o auditivo e o sinestésico, porque a informação que a gente está absorvendo, ela vai ser melhor guardada na nossa memória. Então, para mim, esse ponto ficou bastante claro, né? Então, a gente tem que trabalhar as nossas 3 formas, os nossos 3 canais de comunicação. Beleza. É isso, professor. Muito bom. E nós vamos falar sobre isso aí, tá? Memorização. Tem gente que, professor, como é que eu memorizo? Professor, como é que eu decoro as coisas? Há vários segredos. Hoje nós vamos focar um ponto, tá bom? Então, vamos lá. Isso que a Lúcia falou, isso foi o que chamou a atenção dela, e nós vamos falar agora sobre Simone Posimose. 30 segundos para você fazer uma consideração inicial sobre o vídeo. Vamos lá? Boa noite, professor. Algo que me chamou a atenção, eu já havia percebido em mim, como eu já comentei, que ao estudar algum conteúdo, eu percebi que eu me sentia mais segura, ou seja, me fazia lembrar mais fácil quando eu, além de ler o conteúdo, mas também escrever o conteúdo e ouvir também. Por exemplo, eu gravava o que eu estudava e ouvia. Isso me fazia me sentir muito mais segura. E aí, após assistir a sua aula, eu soube, né, descobri que isso é comprovado através da neurociência, né? E eu achei isso, assim, incrível. Muitas vezes, muitas pessoas não percebem, né? Mas se colocar em prática esses 3 modos de estudo, vai ter uma resposta muito positiva aí na hora de fazer uma prova, de lembrar, uma apresentação, vai lembrar mais fácil. Ok, Simone, muito obrigado pela contribuição. Tá? Nós vamos falar sobre isso aqui. Eu vou pedir para todos, por favor, há algumas pessoas aí com o microfone aberto, tem cachorro latindo, não tem problema não, cachorro participar, mas vamos participar de forma muda. Eu vou pedir para todos dar uma checada no microfone, fecha o microfone, tentar alguém aí com som de fundo. Tem um som musical aqui que eu estou colocando, é proposital, mas ok? Então vamos lá, pessoal. Então eu vou fazer uma revisão rapidinho. A Simone Posimose fez aí uma rápida colocação, tá? Eu vou fazer uma revisão e durante a aula a gente vai conversando aqui, tá bom? Então vamos lá. Andréia já está na sala, Andréia? Tá, Andréia, o nosso amigo Bueno. Depois eu faço um cumprimento ao pessoal que está aqui. Tá? Então vamos lá, pessoal. Professor. Oi. A Andréia tinha mandado mensagem no grupo falando que ela está na sala de espera. Então, ela está entrando aqui, eu já vi, ela já está entrando aqui. Já admiti a dona Andréia. Tá? Tem mais gente aqui.
Então, vamos lá, pessoal. Vamos voltar para o início, tá? Neuropsicopedagogia. Resumindo aqui, repito, tá? Tem pessoas que acabaram de entrar. Nós vamos fazer um resumo bem rápido, tá? A aula completa, eu vou deixar no link aqui. Isso aqui está sendo gravado, depois no meu canal do YouTube vai estar essa aula e a aula que é a referência dessa aula aqui, tá? Então, o nosso assunto é neuropsicopedagogia. Rapidinho, neuro, vou falar de cérebro. Psico, estou falando de mente. Pedagogia, aqui no caso, eu vou falar de como ensinar e de como estudar. Então, neuro, mente, é o que nós vamos falar, desculpa, cérebro. O cérebro é dividido em várias partes, tá? Eu não vou entrar em detalhes na anatomia do cérebro hoje, não, tá? Nos nossos cursos nós fazemos esse estudo, hoje não. Psico é mente, tá? Eu sempre conto aquela experiência. Um aluno meu, ele falou que estava muito preparado para a prova, um concurso, e estava mesmo. Totalmente preparado. Tá? Mas chegou na prova e esqueceu tudo. Ele deu um branco numa matéria lá e acabou sendo reprovado. Aí depois ele fez a prova, depois, né, em casa, e tiraria uma excelente nota. Então, o cérebro dele estava preparado. A mente, o psico, não. Então, ele ficou nervoso, ele ficou estafado, ele ficou estressado. Tá? Então, não adiantou nada ele preparar o cérebro, não soube preparar a mente. Tá? Então, esse foi o grande problema dele. Hoje eu não vou falar sobre mente, não vou falar sobre a psico, vou falar apenas sobre o neuro. Tá? A mente, só estou dando um exemplo aqui. No nosso curso, aí sim, nós falamos em mente. Tá? Então, a pessoa se preparou para fazer uma oratória, para dar uma aula, chega lá, fica nervoso, todo mundo vê que está nervoso. Ela esquece, depois ela faz uma autoanálise, vê, puxa, eu poderia ter ido bem melhor, fiquei muito nervosa, fiquei muito nervoso. Então, ela preparou a aula, ou preparou a palestra, decorou às vezes, mas ela... Tem gente com o microfone aberto, eu vou pedir para fechar, por gentileza. Então, o que acontece? Nós precisamos preparar tanto a neuro, o cérebro, quanto a mente. Muitas pessoas não se dão bem em provas, em concursos, ou palestras, em aulas, porque não preparou a mente, sabe preparar o cérebro, o neuro, a anatomia, mas não sabe preparar a mente. Mas a mente não vai ficar para hoje, não. E a pedagogia seria, aqui no caso, como ensinar, ou, aqui no meu caso, como estudar. Tá bom? Mas vamos lá. Alguma pergunta até aqui? Podemos continuar? Vamos lá. É isso que nós vamos estudar hoje aqui. Vamos lá, então. Neurociência. O que eu vou falar aqui serve para comunicação e serve também para educação. E a educação, pessoal, aqui serve para tudo, tá? Ensino fundamental, ensino médio, faculdade, pós-graduação, né? Cursos complexos. O meu amigo Bueno, de Guará, está aqui na sala, Bueno. Meu amigo Bueno está aqui? Não deve estar, né? Vamos lá, continuando. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, porque eu ia citar meu amigo Bueno, porque ele é da aviação. Então, a aviação é uma área que eu trabalhei, que ele também trabalhou, é uma área complexa. Então, isso vale para a área de exatas, para a área de humanas, área religiosa. O que eu vou falar aqui serve para toda e qualquer área, tá bom? Tanto na comunicação quanto na educação. E aí, eu vou levantar duas frentes. Técnicas de ensino para professores, eu vou falar aqui hoje, dentro do nosso assunto, como é que um professor pode ensinar, facilitar o aprendizado do aluno. E aqui, outra parte que nós vamos enfatizar, técnica de estudo para os alunos, para os estudantes. E aqui vale também para provas e concursos, para alunos de nível superior, pós-graduação, nível médio, escola técnica e assim por diante. Então, isso que eu vou fazer aqui, estudo para idiomas, para matemática, seja lá o que for. Tá? Então, esses princípios têm tudo a ver. Né? E vamos lá.
Nos nossos cursos de técnicas de ensino e provas de concursos, tá? São complementares, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que nós vemos no nosso curso? O que nós vamos ver aqui hoje? Dentre a nossa aula, a gente vê, dos nossos cursos nós dados, a gente vê muita coisa, tá? Mas, dentre elas, o que nós vemos aqui? Deixa eu só... Nós vemos técnicas didáticas, são 30 técnicas didáticas, infelizmente. Alguns professores se limitam só à aula expositiva. A aula expositiva, o professor não consegue entrar na cabeça do aluno. A aula expositiva é uma técnica muito importante. O problema, estou falando problema aqui errado para enfatizar mesmo, tá? Estou falando errado para enfatizar. O problema é que muitos professores se limitam à técnica expositiva. Só a técnica da aula expositiva é uma técnica fenomenal, é limitada, tem um limite. Você não pode dar o curso somente com essas técnicas. Em nosso curso, nós vemos 30 técnicas ou mais. Tá? Então, o que eu vou falar aqui hoje, memorização, neurociência, aprendizado, tudo isso que eu vou falar não faz sentido se o professor ou o aluno ficar passivamente. Sistema de avaliação, uma outra coisa muito complexa, oratória pedagógica, eu vou falar aqui sobre oratória pedagógica, objetivos educacionais, estão faltando um hino objetivo, mas tudo bem. Múltiplas inteligências, eu vou pedir para vocês, esse múltiplas inteligências é excelente esse assunto, tá? Muito, muito importante, né? E a gente estuda lá também. E o nosso bate-papo aqui hoje, nós vamos focar em estilos de aprendizagem. Estilos de aprendizagem. E um outro ponto fundamental aqui também, que eu vou chamar a atenção para vocês, é o temperamentos na educação. Tá? Eu tenho acompanhado muitos alunos em concursos, eu tenho visto também que muitos alunos não têm sido aprovados em concursos porque eles não têm estudado esse assunto. Esse assunto ele é muito antigo, tá? Temperamentos foi Hipócrates, né? Bem antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, desenvolveu essa teoria, mas hoje parece que inventaram ontem, né? Então, o assunto está na moda, mas esse assunto é muito antigo. Eu já trabalho com esse assunto há mais de 10 anos. Mas temperamentos na educação é uma coisa que nós não vimos. Não temos visto. Então, o que é o aluno colérico? O que é o aluno fleumático, sanguíneo, melancólico? Tá? Eu estava acompanhando um concurseiro que estava fazendo concurso para Polícia Militar. Eu falei para ele, você é melancólico, fleumático, você não vai passar no psicotécnico nem na prova. Você não pode ser não pode, porque a característica do militar, principalmente do policial militar, é colérico, entendeu? É colérico. Então, embora ele tivesse um temperamento melancólico ou até fleumático, ele podia ter esse temperamento, mas ele tinha que, na prova ou durante a sua carreira militar, se comportar. Então, é outro ponto que nós não vamos conversar aqui, mas eu chamo a atenção de vocês, que esse assunto é importantíssimo. Tá? E muitos alunos, repito, porque isso é importante, o aluno, às vezes, estuda que nem um animal, decora tudo, ele está nota 10, mas não preparou a mente, o psico. E o temperamento tem mais a ver com a mente do que com o cérebro. E eu repito, tem mais gente sendo reprovado em psico do que em neuro. Tem mais gente sendo reprovado na mente do que no cérebro. Ok? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, mas não é o nosso foco. Tá? O nosso foco é estilos de aprendizagem ou estilos de aprendizes. Tá? E nós temos 3 tipos, né? Em relação a esse tópico, nós temos 3 tipos de aprendizes. Nós temos o visual, o auditivo e o sinestésico. Repito, não vou me aprofundar, tá? Não vou me aprofundar aqui hoje, tá? Porque está na nossa aula, quem quiser, por favor, veja a aula lá. Mas aqui eu sei que na nossa aula aqui tem vários professores, né? Tem até professores aqui que atuam na área religiosa,
tem professores da curso técnico aqui, tem professor aqui também na nossa sala aqui, professor de nível superior. Tá? Então, vamos lá. Resumindo, daqui a pouco a gente vai entrar aqui na conversa. Então, o aluno visual, o auditivo e o sinestésico. O professor, ele tem que preparar a aula para alcançar os 3 tipos de aprendizes. Em se tratando de palestra, oratória, pregação, seja lá o que for, o pregador, o orador, o palestrante, ele tem que preparar a sua palestra de tal modo que ele alcance os 3 tipos de ouvintes, ou os 3 tipos de aluno. Né? Eu sempre conto a experiência de que um amigo meu foi dar aula para uma plateia de 200 pessoas, sendo que mais da metade era piloto. O piloto é visual. E ele deu uma palestra o tempo todo, sentou na cadeira, ficou 1 hora falando. Tá? E a palestra foi se esvaziando. Foi se esvaziando por quê? Porque piloto, que é visual, ele quer ver imagem, quer ver figura. Tá? É o estilo piloto, essa profissão, predominantemente é visual. Então, ele não se contenta em apenas ouvir. Ele quer ver imagem, ele quer ver figura, ele quer ver avião subindo, avião descendo, avião decolando, quer ver o céu de imagem do céu. Né? Então, todos nós temos essas três vertentes, sendo que uma delas prevalece. Então, eu aprendo ouvindo, eu aprendo sinestesicamente fazendo, com tato, com paladar, eu aprendo ouvindo, mas eu me conheço muito bem, eu Calazans, sou visual. Então, eu aprendo mais vendo, eu aprendo mais visualizando. Então, em uma sala de aula, com certeza, o professor vai ter ali na sala de aula os 3 tipos de aluno. Ele tem que preparar uma aula de tal modo que alcance aquele que aprende mais vendo, aquele que aprende mais ouvindo e o sinestésico. O recurso didático, o que ele vai falar, como ele vai falar, o material didático tem que ser nesse sentido. Tá? Então, o visual é aquele que, quando vai fazer a prova, ele tenta lembrar onde estava aquele assunto na página. Aí ele lembra, esse assunto estava no livro, na página esquerda, na parte inferior. Na página esquerda. Então, ele visualiza, ele fotografa. O auditivo ele vai tentar lembrar o que o professor falou sobre aquela matéria. Né? E o sinestésico, ele aprende fazendo. Então, ele vai tentar lembrar do que como ele aprendeu praticando aquilo. E o professor, em uma sala de aula, ele tem que prover esses 3 meios de aprendizagem. Tá? Por mais curta que seja a aula, eu participei uma vez de uma aula de 20 minutos. O professor foi fenomenal. Ele apresentou áudio, apresentou vídeo e, no finalzinho, deu um trabalho rápido para nós fazermos. Então, o visual aprendeu visualmente, o auditivo aprendeu auditivamente, o sinestésico aprendeu fazendo. E outra, vamos supor que eu seja 60% visual, 20% auditivo e 20% sinestésico. Ainda que eu seja predominantemente visual, eu só quero aprender lendo, eu gosto de ler, não gosto de ouvir, não gosto de fazer. Ainda que eu seja visual, eu tenho que usar outra parte do cérebro. Lembrando, não vou estudar a anatomia. Lembrando que o cérebro ele é dividido em partes. Tem a parte visual, tem a parte auditiva e a parte sinestésica. Se eu sou o aprendiz que gosto só de ler, eu estou atrofiando a outra parte do cérebro. Eu estou atrofiando. Eu vou pedir desculpa para os neuropsicopedagogos aqui que estão nos assistindo, que eu não vou utilizar termos muito técnicos aqui. Eu estou falando para o público que vai ficar no YouTube, e tem muitas pessoas leigas em neurociências, tá? E anatomia do cérebro. Então, eu vou usar alguns termos que não são técnicos para facilitar o entendimento. Tá? Mas o cérebro, vamos dizer assim, ele é dividido em partes. Tem a parte auditiva, a parte sinestésica e o visual. Então, se eu só leio, se eu só estudo lendo, eu estou atrofiando, não estou utilizando a outra parte do cérebro. Então, quer dizer que o meu aprendizado ele é não tão poderoso quanto se eu estivesse estudando as 3 partes. Então, quando eu estudo hoje, eu aprendi isso, eu estudo lendo,
eu estudo ouvindo e estudo fazendo. Alguma pergunta até aqui? Podemos prosseguir? Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos lá, então. Prosseguindo. Vamos ver isso na prática. Na prática. Ana Clara está na sala, Ana Clara? Não deve estar. Deilma está na sala, Deilma? Eu estou sim, pastor. Aqui é professor. Calazans. Pastor, deixa para depois. Aqui é professor. Ana Clara, para onde essa mulher está olhando? Deu uma falhada, eu não entendi. Para onde essa mulher está olhando? Ela está olhando para cima. Para que lado? Eu olhando aqui para ela, está para o... Para que lado ela está olhando? Estamos com um problema aqui com o som da Ana Clara. Vamos lá. Deilma, você está nos ouvindo? Estou sim, pastor. Para que lado? Aqui é professor, gente. Professor. Para que lado ela está olhando, Deilma? Deilma, está nos ouvindo? Sim, ela está olhando para o lado esquerdo, né? Isso. E essa mulher aqui está olhando para que lado? Lado direito, para cima. Tá de lá. Então, vamos lá, Deilma, e nossos colegas, amigos que estão nos ouvindo. Vamos lá, então. Quando a pessoa... Olha só que coisa interessante. Quando a pessoa está olhando para a esquerda, tá? Eu estou falando de uma forma genérica, tá, pessoal? Estou falando de uma forma genérica, pois há exceções, tá? Estou falando de uma forma genérica, pois há exceções. Então, vamos lá. Quando a pessoa está olhando para o lado esquerdo, ela está acessando o seu cérebro. Ela está tentando lembrar de alguma coisa. Tá ok? Quando existem exceções, mas, de uma forma genérica, é isso. Então, quando a pessoa está olhando para o lado esquerdo, ela está tentando lembrar. E quando a pessoa está olhando, tá, para o lado direito, tá, ela está tentando... Ela está criando alguma coisa, tá? Ela está criando alguma coisa. Então, vamos lá. Lado esquerdo. O que é mesmo, Deilma? Lado esquerdo é o quê, Deilma? Quando está criando alguma coisa. Não. Sim, ela está lembrando. Quando ela olha para o lado esquerdo, ela está lembrando, tentando lembrar de alguma coisa. E quando para o lado direito, ela está tentando... Ela está tentando criar. Ela está criando alguma coisa. Então, vamos lá. Eu vou falar... Aqui está minha filha, presta atenção. Aqui está minha filha, Gabriela. Quando ela fez essa experiência comigo, ela não sabia dessa experiência, ok? Ela não sabia dessa experiência. Então, eu fiz algumas perguntas para ela, referindo-se ao passado. Se eu fiz algumas perguntas para ela referindo ao passado, ela vai tentar lembrar uma informação, presta atenção que isso é importante, uma informação que está no cérebro dela. Alguma informação que está no cérebro dela. Então, vamos lá, Deilma. Se ela vai tentar lembrar alguma coisa que está no cérebro dela, ela vai olhar para que lado? Para o lado esquerdo. Então, vamos ver se isso é verdade. Tá? Vamos ver se isso é verdade. Presta atenção, tá? Ó, pergunta número 1, vamos lá. Você se lembra do nome da sua primeira professora? Ela olhou para que lado? Para o lado esquerdo. Por que ela olhou para o lado esquerdo? Porque ela está acessando uma parte do cérebro
que é responsável pela parte de informação guardada. Então, ela vai relembrar. Então, ela olhou para o lado esquerdo. Vocês podem fazer isso com o seu amigo, com o seu parente, com o seu tio, com o seu professor, com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe, com quem vocês quiserem. Isso aqui é uma ciência. Mas vamos continuar. Olha, ela não se lembrou, então, tudo bem. Mas, no entanto, ela acessou o lado do cérebro, a parte do cérebro, onde é responsável por guardar informações. Vamos lá, outra pergunta. Você se lembra? Pronto. Já é a segunda pergunta. Você se lembra? Ela já olhou para a esquerda, porque, olá, pessoal, o zóio é a janela da alma. Tá? O zóio é a janela. Então, ela vai olhar para a esquerda, para tentar acessar a parte do cérebro onde está aquela informação. Ok? Pronto. Olhou lá para a esquerda. E vamos lá. Agora, vamos lá, pessoal. Essa pergunta é importante. Então, eu fiz perguntas para ela, se ela lembrava do professor, do nome do professor, o nome da escola, ela olhou para a esquerda. Agora, eu vou fazer uma pergunta do futuro. Futuro, uma coisa do futuro não está guardada na mente dela, não é uma mensagem, não é uma informação que está lá. Então, ela vai criar. Como você se vê no futuro? Eu não me vi ainda no futuro. Então, eu vou criar uma imagem. Pelo que eu expliquei aqui, ela vai olhar para que lado, o Andréia Mercedes? Sim, boa noite. Boa noite. Ela vai olhar para que lado? Você entendeu a pergunta, Andréia? Sim, ela vai olhar, se ela for lembrar, ela vai olhar para a esquerda. E se ela for criar, ela vai olhar para a direita. Vamos ver se isso funciona mesmo. Vamos lá. Então, eu fiz uma pergunta do futuro. A pergunta do futuro é criar. Vamos ver. Opa! Direita. Tá bom? Vocês viram, pessoal? Eu vou voltar esse vídeo aqui, tá? Então, olha só que coisa interessante. Que coisa interessante. Vocês viram que, no caso da minha filha, ficou bem marcante quando eu fiz perguntas relacionadas ao passado, onde ela tinha que lembrar, recuperar informações, ela olhou para a esquerda. E quando eu fiz perguntas relacionadas ao futuro, acabei de fazer uma pergunta aqui, ela foi criar, olhou para a direita. Ficou claro isso para você, Flavinho? Meu amigo Flavinho está aí na sala, aí, lá de Guaratinguetá. Ô, Cláudia Maria, por favor, por gentileza. Cláudia Maria, fecha o microfone que tem um passarinho cantando aí. Isso. E se eu concorrer com um passarinho, eu perco. A voz do passarinho é muito mais linda que a minha. Perdi para ele. Vamos lá, boa noite, Cláudia Maria, seja bem-vinda. Ô, Flavinho, você conseguiu perceber a diferença, hein? Percebi, sim. Ficou claro para você? A pensar à frente, realmente eu olhei aqui para o lado direito, com o olho do lado direito. Então, isso aqui, pessoal, é só uma introdução. Daqui a pouco eu vou complementar a aula. Então, vamos lá? Isso é neurociência. Mas isso não é nada, não. Isso aqui é só o começo da aula. Eu vou progredir agora. Olha só, agora presta atenção. Essa pessoa está olhando para a direita, para cima. Essa está olhando para a direita, para baixo. E essa está olhando para a direita, nivelado. Olha que coisa magnífica. Vou repetir aqui. Presta atenção, pessoal. Essa pessoa está olhando para a direita, então ela está criando. Tá? A pessoa está olhando para a direita, ela está criando. Mas por que os três casos aqui estão olhando para a direita, né? A pergunta que eu faço é o seguinte: tem diferença? Por que uma pessoa está olhando para a direita para cima, a outra está olhando para a direita para baixo e a outra pessoa está olhando para a direita nivelada? Tem.
A neurociência explica. E eu não vou entrar em grandes detalhes aqui hoje, não. Mas presta atenção, pessoal, que isso é importante para nós entendermos o próximo passo. Vamos lá. Olha só que coisa interessante. Quando a pessoa olha para cima, independente do lado, ela é visual. Quando a pessoa olha nivelada, ela é auditiva. E quando a pessoa olha para baixo, ela é sinestésica. Mais importante do que isso, presta atenção. Quando a minha filha, vocês se lembram? A minha filha, quando eu perguntei para ela o nome da professora, ela olhou para a esquerda, para cima, para baixo ou para o meio? Para cima. Ela olhou Para cima. Muito bem. Agora que eu vou explicar para vocês por que ela olhou para cima. Porque a minha filha, eu já fiz uma análise dela, ela é visual. Então, quando eu falei, filha, você se lembra, Gabriela, você se lembra do nome da sua professora? O que ela estava acessando? O lado visual do cérebro. O lado visual. Ela estava tentando lembrar a imagem da pessoa. Então, o zóio, olha lá, acessa a parte do cérebro. Então, o que ela estava fazendo? Ela estava acessando a parte do cérebro ligado a uma imagem. Ok? Quando a pessoa olha nivelada, a pessoa está olhando para a parte do cérebro, tentando acessar uma voz, um som, ela é auditiva. E para baixo é sinestésico. Sinestésico é o que ela sentiu. Então, vamos supor que o Flavinho me fez um bem. O que marcou a minha vida foi o bem que o Flavinho fez para mim. Então, ele causou uma forte emoção. Quando eu vejo, me lembro do Flavinho, eu me lembro daquele bem-estar que ele me provocou. Então, quando eu vou me referir ao Flavinho, na ausência dele principalmente, eu vou olhar para baixo, porque para baixo é o sinestésico, fala das emoções, do tato, do paladar, da pegada, entendeu? Agora, vamos lá. Eu vou voltar na minha filha para que vocês prestem atenção. Tá? Aqui é a minha filha outra vez. Pergunta do passado. Se a ciência funcionar com ela, eu vou olhar para a esquerda e ela é visual, vou olhar para cima. Olhou para a esquerda, para cima. Opa! O que aconteceu com ela aqui? Vocês prestaram atenção? Ela olhou para a esquerda e... Para a esquerda e para baixo. Então, vou voltar aqui, pessoal. Presta atenção na terceira pergunta. Esquerda, tentando acessar a mensagem. O que eu falei? Amiga. Ela... Aqui, pessoal, aqui ficou muito difícil para eu travar aqui. Eu falei para ela assim, você se lembra da amiga ou amigo que mais marcou a sua infância? O que aconteceu aqui com ela? Ela olhou para a esquerda para lembrar da pessoa e, na sequência, ela olhou para... Para a direita. Para baixo. Para baixo. Para baixo. Por quê? Porque o zoinho dela mexeu para... Porque eu ativei... Olha só, eu quero que vocês, professores, prestem atenção aqui. Quando eu falei assim, você se lembra da sua professora, do nome da sua professora? Ela só olhou para a esquerda. Quando eu falei aqui, você se lembra da sua melhor amiga ou seu melhor amigo?
ela foi para a esquerda e para baixo, porque eu, na minha pergunta, eu ativei duas partes do cérebro dela. Eu ativei a parte visual e também a parte sinestésica responsável pela emoção. Professores, presta atenção no que eu vou falar aqui. Professores, presta atenção. Não interessa onde você dá aula, com quem você dá aula. As pessoas vão se lembrar, talvez esqueçam do que você disse. Talvez esqueçam do que você fez, mas elas não vão se esquecer do que você as fez sentirem. Então, se você, em uma aula, trabalhar de tal forma que ative o lado visual, o lado auditivo e também o lado sinestésico, a probabilidade dessa informação que você está passando ficar gravada na mente dela é muito grande. Então, por isso que o professor tem que trabalhar com parábolas, o professor tem que trabalhar com história, com caso, estudo de caso, para que esse ensinamento, essa informação entre na cabeça dela de tal forma que fica tudo registrado. Ok? Tudo registrado. Vamos lá, continuando. Agora, a pergunta número 5. Tá? Lado direito foi sinestésica para essa pergunta. Agora, pessoal, a sexta e última pergunta, eu quero deixar bem claro aqui. A sexta e última pergunta, eu trabalho na pergunta com imagem, eu peço para ela visualizar o mendigo. Então, quando eu falo visualize o mendigo, eu estou querendo que ela visualize. O que você diria? Estou mandando ela criar, futuro. O que você diria? Ele está cantando uma música que marcou a tua infância, sinestésico, emoção. Então, quando eu faço essa pergunta para ela, eu estou ativando as três partes do cérebro. Tá? Então, vamos ver o que acontece. Aí eu gostaria que vocês vissem que o zoinho dela não vai parar. O zóio vai para a esquerda, vai para a direita, vai para baixo, vai para cima. Que eu falei, lembra da música? Eu estou ativando a parte do som. Visualiza o mendigo, imagem. Um conselho para ele, sinestésico, emoção. Vê que o zoinho dela, vai para lá e para cá. Pronto, mexi com ela, tá, pessoal? Então, vamos lá. Deu para perceber aqui? Ana Amélia está na sala? Lúcia está na sala? Sim. Percebeu que o zoinho dela se moveu para lá e para cá? Sim, professor. Tá. Sim, professor. Então, vamos lá. Teve uma movimentação 360, um olhar 360. Foi Então, todos agora, os lados. a Lúcia, tá? A Lúcia é professora, a Ana Amélia, que é professora, a Deilma também é professora, vários professores aqui. O nosso amigo Gledson, que está aqui, é professor. A pergunta que eu vou fazer para vocês, não precisam responder, é claro, a pergunta é genérica. Essa pergunta que eu fiz para a Ana, para a Gabriela, eu fiz com que ela visse tudo. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: na aula de vocês preparam uma aula de tal modo que vocês alcancem todo? Essa é a pergunta. E aí, para acabar, para caminhar para o final da aula, eu vou fazer algumas perguntas aqui, tá?
Vamos lá. O Gledson está na aula, Gledson? Gledson Carneiro? Firme na escuta, professor. Boa noite. Boa noite. O Gledson é nosso amigo, é piloto de avião e também trabalha na área de aviação. Ô Gledson, vou fazer uma pergunta para você. Já aconteceu de você estudar um determinado assunto ou ter uma informação e, de repente, você precisou dessa informação e você não se lembrou dela? Sim, sim, às vezes acontece. Pode acontecer, sim. Então, já aconteceu com você. Sim. Então, vamos lá. E aí, você não se lembrou na hora, tá? Você não se lembrou. Mas depois, que eu não precisava mais, você se lembrou. Aconteceu isso? Sim. Então, vamos lá. Então, uma coisa que eu não vou negar. Essa informação que o Gledson não sabia, fazer uma pergunta para a sala toda. Essa informação foi inserida na mente dele ou não? Foi inserida. Tanto foi inserida que ele se lembrou depois. Ok? Sim, ok. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Uma outra pergunta. Diferente. Quero saber se aconteceu com alguém. Já aconteceu de uma informação, um número de telefone, um número da pessoa, você tentar se lembrar e não conseguiu, nem depois, nem nunca. Você precisou consultar um documento, alguma coisa? Já aconteceu isso com alguém? Você não se lembrou nem depois. Para você relembrar, você teve que consultar um livro, um manual, Bíblia, catálogo. Já aconteceu com alguém isso aqui? Muitas vezes. Sim, muitas vezes. Então, vamos ver qual a diferença da primeira situação e da segunda situação. A primeira situação, que o Gledson falou aqui, ele não lembrou na hora, lembrou depois. Tá? Então, no caso do Gledson, ele não recuperou, mas estava armazenada lá. Tanto estava armazenada que depois ele se lembrou. Então, a mensagem, a informação, o conteúdo foi inserido e foi armazenado, ele só não conseguiu recuperar, ok? Ok. Agora, no segundo caso aí que vocês citaram, muitos citaram aí, eu não consegui lembrar nunca mais, eu tive que consultar um manual, lista telefônica. Então, ela foi inserida, mas não foi armazenada, ela não foi guardada. Vocês conseguiram entender a diferença? Entendeu, Gledson? Sim, isso foi muito claro porque aconteceu hoje comigo. Eu não lembrava o nome de uma pessoa que eu conheço, que eu estava vendo a imagem da pessoa, mas o nome não vinha de jeito nenhum. Então, veio a calhar o exemplo. Tá. Então, vamos lá. Aí, quando eu falo... Aí eu vou abrir a mente aqui, pessoal. Esse aqui é o triângulo da aprendizagem, da memorização. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu abrir minha imagem aqui, aí eu quero explicar para vocês. Por que aquele aluno que eu citei no início, ele foi fazer o concurso, e na hora da prova deu um branco, ele não se lembrou de nada. Ele falou, professor, não me lembrei de nada. Depois ele foi refazer a prova e tiraria uma nota que seria aprovada. Ele fez a prova em casa depois, tá? Então, o que aconteceu com ele aqui? Várias coisas, mas uma delas. Ele inseriu, estava lá a mensagem. O conteúdo estava lá. Estava armazenado, ele só não soube recuperar. Aí, a pergunta que eu faço é o seguinte, como que eu vou guardar, armazenar na minha cabeça? Joana, está aí na sala, Joana? Joana Melo? Joana Melo está na sala? Não deve estar. Vamos ver quem está na sala aqui para eu conversar aqui. Ana Clara, já falei com ela. Carol, tem uma Carol aqui. Está na sala, Carol? Estou sim. Você, qual é a Carol? Tem várias Carol. Qual a Carol você? Carol da Chile. Da Chile.
fazer uma pergunta para você, Carol, você que é concurseira. Carol, como é que você guarda as informações no seu cérebro? Essa é a pergunta. Eu tento ver várias vezes o assunto para conseguir armazenar a informação. O Carol, agora eu vou usar um termo bem leigo. Você tem que abrir 3 gavetas. 3 gavetas. Em cada gaveta, você vai aprender agora a usar a gaveta visual, a gaveta auditiva e a gaveta sinestésica. Você vai aprender lendo, você vai aprender ouvindo, você vai aprender fazendo. Então, isso é inserir. Isso é inserir. Tá? Isso é inserir. Agora, por que muitas vezes a pessoa não consegue recuperar? A Fabiana está aqui. Fabiana do Heliclis está aí, Fabiana? Sim, professor. Fabiana, deixa eu fazer uma pergunta, você não é obrigada a responder. Como é que você, vamos supor que você está fazendo uma prova e esqueceu o nome de uma cidade que faz parte ali, é importante. Como que você faz para acessar essa gaveta? Vamos supor que você guardou o nome da cidade. Como você faz para acessar isso aí? Para mim tentar lembrar o nome da cidade? Isso. Então, você inseriu, você guardou e você precisa recuperar. Você está na prova lá fazendo, precisa recuperar. Esse é o ponto-chave, tá, pessoal? Oi? Professor, posso? Fala, Lúcia. A Fabi ia falar alguma coisa, Fabiana? Pode falar, Lu. Não, eu ia perguntar para o professor e reperguntar e para saber se a resposta do que ele estava perguntando seria a recuperação, professor, seria acessar acessar esses pontos do nosso cérebro através do nosso olhar, por exemplo, se eu... Matou, Lúcia, matou. É isso. Resolveu, está resolvido. É isso. Então, o que eu vou fazer? Se primeiro, muitos alunos não sabem fazer isso. Primeiro, não sabem guardar a imagem, não sabem guardar o som e nem a parte sinestésica. Primeiramente, tem que estudar de 3 formas. Na prova, é só olhar para a esquerda. É para relembrar. O que o aluno não consegue fazer é acessar o cérebro. Ele tem que acessar o cérebro. Ele tem que olhar para a esquerda. Quando ele olha para a esquerda, ele ativa todo o olho, todo o sistema cerebral, e aí vai facilitar. Então, como é que eu me lembrei? Como é que quando eu perguntei que é para minha filha, qual o nome da sua professora? Pum, olhou para a esquerda, porque ela guardou visualmente. Quando eu perguntei da amiga, melhor amiga ou melhor amigo, eu não sei se foi festa ou se foi música, sinestesicamente, emocionalmente, marcou a amizade dela. Então, ela acessou. Então, eu tenho que acessar o cérebro. Muitas pessoas não conseguem, porque na hora da prova, elas estão olhando para baixo. E se ela guardou somente visualmente, ela não está conseguindo acessar o lado do cérebro. Então, o ideal é que ela olhe para a esquerda para ter acesso aonde essa informação está guardada. Conseguiu pegar, Gretson? Entender? O professor. Pode falar, Lúcia. Eu me lembro de quando eu estudava alguma prova na faculdade, eu tentava lembrar de alguma informação que eu estudei, eu só fechava o olho. Eu só fechava o olho e tentava ficar imaginando. Eu não sabia que você podia ativar uma novidade. Depois de 50 anos, é uma novidade. Lúcia, mas o professor tinha que ter ensinado isso para você na escola. Nunca ninguém ensinou isso. Nunca ouvi falar disso. Gretson está na sala, Gretson? Afirmo, estou na escuta aqui. Eu vou contar. Eu fui instrutor de voo muito tempo atrás. O Gledson ainda é. Gledson, eu me lembro que eu
quando eu era aluno piloto, eu tive muito problema e um professor me deu uma técnica. E eu apliquei e servi para os meus alunos. Eu mandava os alunos fazer, não era como que chamava? Entrar na cabine, tinha um nome, esqueci o nome agora me deu um branco. Hora de nacelle, hora de nacelle. Voo visual, o meu instrutor dava um nome lá. Ele falava assim, Calazans, entra no avião, a hora que o professor falava para mim, entra no avião, fecha o olho, imagine-se decolando, pousando, que eu tive muito problema no pouso. O professor, eu conheci ele bem, infelizmente já morreu, ele era um dos melhores professores que eu tive na vida, e ele não sabia nada de neurociência. Mas quando eu fecho o olho, eu começo sinestesicamente a sentir o voo. E todo mundo que faz o voo de nacelle, que é o nome daqui da manobra, viu, Gladys? Não sei se você fez isso, se você ensina isso para os seus alunos, você ensina isso? Sim, para alguns que têm uma certa dificuldade, mas normalmente eu não peço para que fechem os olhos, mas sim que ele sente lá, entenda, né, até a ergonomia dentro da aeronave, a posição de botões, instrumentos, e dentro do possível ele simular todo o movimento de um voo real, só que ele vai estar com a aeronave desligada no solo, ali no Isso parque. é neurociência. Você é neuropsicopedagogo? Se for, estou descobrindo que sou agora, mas não Você sabia disso, não. A gente, às vezes, dá aula, a gente aplica a técnica, nem sabia. Mas quando você faz isso, quando eu tinha aluno com muito problema, principalmente na fase pós-decolagem, voo de nacelle, vai lá fazer o voo de nacelle, voo de cabine. Aí eu fecho o olho, porque o professor, para ele sentir o stall, sentir o avião subindo, descendo, porque o sinestésico é aquele que sente, é o tato, é o paladar, é o cheiro. Então, eu fazia com que o aluno... Eu aprendi isso. Na época, eu não sabia neurociência, né? Isso foi na década de 90. 30 anos atrás, eu não conhecia neurociência. Mas eu aprendi com o meu professor e eu acabei passando para os meus alunos. Tá? Então, Lúcia, você pode, na prova, também fechar o olho. De repente, você fechando o olho, você está acessando uma parte social, a parte sinestésica. Não há problema. Você fecha o olho, Lúcia, mas o teu olho está se mexendo, tá? Ele não está imóvel, não, tá? Quando a pessoa fecha o zóio, fecha a pálpebra, o zóio está se movendo, tá bom? Ok. Eu tenho duas perguntas depois. Vamos lá, pode fazer, Lúcia. Eu vou abrir meu áudio aqui, tem alguém mexendo com furadeira, que se fizer um barulho, não me perdoe. A primeira pergunta, qual a diferença entre inserir e armazenar? Não ficou claro para mim. E a segunda, a segunda, eu vou lembrar aqui. Pode responder a primeira, professor? Inserir, vamos lá, Lúcia, o meu nome é Calazans, ok? Ok. Então, você não me conhecia, acabei de inserir uma informação na sua cabeça. Mas que eu preciso para armazenar essa informação? Aí é outra técnica que eu não vou ensinar aqui, né, Lúcia? Eu não vou ensinar tudo aqui. Que Mas, bonito, Lúcia, né? Eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo. Eu estava num evento e tinha uma senhora lá que chamava Adriana. Eu esqueci o nome dela no evento por 3 vezes. Qual é o seu nome mesmo? Então, o que aconteceu? O nome dela foi inserido. Mas eu não armazenou. Eu não soube guardar. Se não tiver guardado, você não consegue recuperar. Aqui é outra técnica. Se eu não armazenar, eu não consigo recuperar. Então, existem vários processos. Um deles é o mnemônico. O que é o mnemônico? É uma comparação, uma relação. Então, eu, mnemonicamente, relacionei o nome dessa senhora à minha esposa. A minha esposa chama Adriana. Acabou. O evento todo, uma semana depois, eu olho para ela, vejo a minha esposa, acabou. Então, eu vou, no meu curso, ter um módulo que chama processo mnemônico. Porque o cérebro trabalha com associação. Eu estou dando aula de inglês para a Sheila aqui, a mãe da Carol. Eu falo, eu não quero vocês decorando verbo, e muito menos palavras. Nós vamos usar o cérebro. Né? Eu fui fazer um processo agora de arrumar um negócio lá, e o camarada me deu um código para eu pegar o instrumento depois de uma semana. Você grava o número do código. O número do código era 145. É o código, que é o número da minha casa. Eu falei, acabou.
O número da minha casa acabou. Eu não precisei marcar no celular, eu não precisei gravar no papel. O processo mnemônico, o que tem a casa, eu não esqueço nunca. Então, o cérebro, você trabalha da seguinte maneira: você vai ter que sempre associar o que você não sabe com o que você sabe. O que você já sabe que você pode associar? Na última aula, a Rosângela estava na sala e falou: professor, eu não esqueço. Eu tenho coisas na minha vida que eu tenho 30 anos. Faz 50 anos que eu morei numa casa lá em Santo André. Eu fui na casa dela, eu me lembrei do número. 50 anos depois, o número é 161. O que fez eu guardar 50 anos depois? O que fez eu guardar? Quer ver só? É uma brincadeira que a gente faz. Deixa eu pegar aqui. Maria Conceição, tudo bem, Maria Conceição? Está na sala ainda? Sim ou não? Não está. Deixa eu pegar outra pessoa aqui. Espera um pouquinho, na sala aqui. Eliclício. Cláudia Maria, senhora. Tá. Professor Calazan, era a Cláudia Maria? Pode ser. Agora vai ser você mesmo. É Cláudia Maria. Tudo bem, Cláudia Maria? É que você falou Maria Conceição, eu imaginei que fosse eu. Se não era, acabou sendo agora. Tudo bem? Tudo. Se eu perguntar para você, 11 de setembro, você lembra de alguma coisa? É, 11 de setembro, teve ali o ataque da Torre Gêmeas. Pronto. O que você estava fazendo no dia 11 de setembro, quando você recebeu essa notícia? Calazan, eu estava em Minas Gerais, eu estava trabalhando em uma loja. Matou. E o que você estava fazendo dia 10 de setembro de 1999? Eu estava trabalhando também. Mas você não sabe detalhes, quanto você sabe esses detalhes? Não lembro assim, não. Por quê? Porque você relacionou, e você foi, aí entra aquilo que eu falei, você foi a emoção. Sinestesicamente, tá? Sinestesicamente, elevada emoção, você gravou, você registrou. Eu me lembro quando nasceu, eu tenho 4 filhos. Cada nascimento dos meus filhos, eu me lembro como aconteceu, cada um deles. O Gabriel, o dia onde eu estava, que eu estava fazendo a minha filha Gabriela, detalhes. Por quê? Porque emoção, ela retém informação. Tá? Então, Lúcia, eu dei outro exemplo aqui de como armazenar. Será que eu posso, Lúcia, em uma aula, todas as minhas aulas, eu trabalho na aviação e em outras áreas, eu sempre jogo uma história, uma emoção. Porque quando eu jogo uma história, Lúcia, eu estou respondendo a Lúcia, tá, Lúcia? Quando eu jogo uma história, emoção, são várias maneiras, Lúcia. É uma maneira de armazenar. Então, a Cláudia aí acabou de responder como uma informação que ocorreu 21 anos atrás, ela sabe. Então, ela armazenou. Tá? Então, emoção, processo mnemônico, associei o número do código ao número da minha casa, também, associei a coisa à minha idade, emoção, aí são outras regras, tá? Mas eu só estou falando aqui hoje que tem esses 3 tipos: inserir, armazenar e recuperar. Tá? O professor é que insere normalmente. Como que o professor insere? Ele deve inserir auditivamente, ele deve inserir visualmente e sinestesicamente. Conta história, conta parábola, faz emoção, faz a criança viver aquilo, entendeu? Aí, Gledson, que é professor, e um monte de gente aí que é professor, tem as técnicas de ensino. Só a aula expositiva não é suficiente, tá, gente? Você quer ver uma outra coisa da pessoa armazenar, Lúcia? Aula invertida. No meu canal do YouTube tem uma aula só sobre isso. O que é aula invertida? Eu faço o aluno da aula. Tem uma técnica, tem um procedimento. Eu explico lá. Aula invertida, professor Calazan, no canal do YouTube, vocês acham? Então, hoje, eu dei muita aula invertida. Muita. Eu já assisti o vídeo sobre esse assunto. Então, aquilo ali, Lúcia, é uma maneira de você gravar. Existe uma teoria que é o seguinte:
A melhor maneira da gente aprender é ensinando. A aula invertida é isso. Então, o que Carol, que está aí, o que eu aconselho para os meus alunos, que são alunos de provas e concurso? Monta um grupo e se reúnam uma vez por semana, de tal modo que um dê uma aula. Uma vez por semana, ou uma vez por semana, todos daquele grupo têm aula. E quando você dá aula, você ativa infinitas partes do cérebro. É cabuloso isso. E aí vai fazer o quê? Uma maneira de armazenar. Quando eu aprendo, acabei de dar aula agora há pouco para a Vitória. A Vitória estava na sala, não sei. Vitória, você está na sala, Vitória? Vitória? Ela não está mais. Mas a Vitória estava na sala, a Vitória e a Shirley. As duas hoje deram aula para mim. Elas são minhas alunas de inglês, do curso de inglês. Mas hoje elas deram aula. Eu perguntei, pedi para a Carol, para a Shirley, como é explicar em inglês como é que eu transformo uma sentença afirmativa para negativa, usando o verbo to be. E para a Vitória, eu pedi para explicar como que eu faço a short answer, positiva e negativa, usando o verbo to be. Tá? Poxa, quando eu peço para elas explicarem, pedir para elas darem aula, tá? Semana que vem tem um aluno novo, que é Daniel. Então, a Vitória, que é mais antiga, ela vai dar aula, com a minha orientação, ela vai dar aula para ele como é que eu faço a short answer em inglês. Quando eu faço isso, Lúcia, eu estou fazendo ela aprender inglês. É nota 10. É aula invertida. Então, ela está preparando a aula em casa essa semana. Semana que vem, ela vai dar aula para ele, com a minha orientação. Eu sou professor, mas porque a melhor maneira de ensinar, a melhor maneira de aprender é ensinar. Estou dando um outro exemplo aqui, Lúcia, de armazenar. Então, armazenar é um segredo. Professores, é um segredo nosso, tá? Isso aí é parte nossa. O aluno não consegue chegar a isso. Eu quero ver perguntas de vocês agora, comentário, que eu dou por encerrado a aula. Tenho só que apresentar algumas coisinhas, mas eu quero algumas perguntas de vocês, caso vocês tenham, claro. Professor, a segunda questão que eu queria colocar nós temos várias professoras aqui, né? Então, aquela questão que o senhor pede sempre para fazer um resumo, para o aluno fazer um resumo. Ali, então, ele vai estar ativando, o aluno vai estar consolidando ali tudo o que ele aprendeu. Por exemplo, uma criança, quando a gente ensina, dá uma aula para uma criança, para um adolescente, nós temos ali o visual, que muitas vezes pode ser um cartaz ou uma projeção, slide. Ele está ativando o auditivo, porque a professora está falando. E o sinestésico pode ser feito um trabalho depois no final, né, alguma coisa que ele exemplifica ali se ele aprendeu, e o resumo, então, ele entra muito bem nesse triângulo aí da aprendizagem, né, professor? Porque o resumo, ele vai fazer aquilo que o senhor está falando agora, ele vai aprender, né, ele vai dar aula, né, ele vai explicar o que ele aprendeu, a criança, o que ela aprendeu, é isso? Lúcia, o outro módulo do meu curso de técnicas de ensino, o outro módulo, fala sobre objetivos. No domínio objetivos, eu explico isso com mais detalhes, tem vários níveis de aprendizagem, vários níveis. Tem lá o decoreba, análise, síntese, assim eu passo lá por vários. São 6 níveis. Um deles, tem análise, tem avaliação, tem a compreensão, tá? Não vou entrar em detalhes aqui. Um deles é a síntese. Tá? A síntese, Lúcia, os níveis, né, eles são, cada nível que você passa, maior a retenção do aprendizado. Então, para você sintetizar, você falou resumo, essa técnica é de Benjamin Bloom, que foi em 1950 e foi renovada no início de 2000. Para você sintetizar alguma coisa, você tem que saber muito. Tá? Para você sintetizar, você tem que saber muito. Você tem que primeiro analisar. A análise vem antes da... Análise é você ampliar. E sintetizar, resumir é sintetizar. Então, quando você leva o aluno sintetizar ou resumir,
Para ele chegar nesse nível, ele entendeu, ele compreendeu, ele analisou e sintetizar. Então, se você puder fazer isso, em cada aula que você faz, você perguntar para o aluno, sintetiza aí em 30 segundos, 1 minuto, o que você aprendeu. Porque a síntese é só para quem aprendeu, é um nível avançado do aprendizado. O aluno, às vezes, não consegue, não é que ele não consegue dizer, não consigo resumir, o professor pediu para eu resumir em 30 segundos a aula, o professor pediu para eu resumir em 1 minuto, mas eu não consigo resumir. Não, você só consegue resumir se você entendeu, se você compreendeu, se você consegue analisar. Se você não passar por esse passo, você não consegue sintetizar. Então, se vocês, professores, derem uma aula, primeiro a responsabilidade de vocês. Primeiro é de vocês. Dar uma aula de tal modo que pegue os 3 níveis e pedir para o aluno sintetizar. Se vocês conseguirem fazer isso, eu vou dar um beijo na testa de cada um aí. Aí beijo até os homens que estão aqui na sala. Vocês entenderam? Que o negócio é fenomenal. Vocês avançaram um nível aí incrível. Vocês, como professores, e os alunos. Tá bom? Conseguiu compreender, Lúcia? Sim, perfeito, isso mesmo. Consegui. Mais perguntas? Comentários? Professor, Oi. eu queria fazer um comentário dessa fala de uma palestra que eu participei do senhor há muitos anos atrás, que é justamente essa frase marcou e mudou a minha maneira de aprender, que a melhor maneira de aprender é ensinar, né? E aí acho que sou visual, só que eu ainda não, agora que eu estou aprendendo essa parte, né, do visual, do auditivo e do sinestésico. Então, quando casa essas duas coisas, aí é essa aula maravilhosa que o senhor acabou de falar, né? Mas no meu aprendizado mudou, assim, 99%, porque justamente isso, aí eu anoto os tópicos e quando eu estou anotando, eu estou gravando também, para mim é melhor, para eu gravar. E então eu aprendo e de tarde eu dou aula daquilo que eu peguei de manhã ali, né? É muito interessante isso mesmo, a melhor maneira de aprender e ensinar. Maravilhoso, realmente muda o conceito, né, da gente. Eu estava lendo hoje, por acaso, a Bíblia, que eu gosto de fazer a leitura diária, e eu achei uma frase interessante, Provérbios 7:5. Escreva essas palavras na tábua do teu coração. Quando ele fala escreva essas palavras, coração que fala na Bíblia não é coração, tá? É mente, é cérebro, tá? Então é para escrever, gente. Quando você escreve, você está aprendendo. Jó, né? Quem me dera fossem escritas as minhas palavras cravadas, esculpidas na pedra. Pedra, o cérebro, tá? A gente precisa, viu? Esculpir. Esculpir. Então, viu, Lúcia? Armazenar, esculpir. Você tem que escrever, porque quando você escreve na pedra, pode vir uma chuva, o tempo tira. Mas quando você vem a esculpir, você crava. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, é cravar, é esculpir. Eu fui professor de direito universitário. Eu não concordo. O camarada faz 5 anos de direito e depois fica mais 5 para passar na UAB, mais 10 para passar em concurso. Eu não concordo com isso. Esses 5 anos que ele estudou, era para ele sair lá e passar em concurso. Eu conheço alunos que acabaram a faculdade, no ano seguinte, passou para promotor e para juiz, e para UAB. Mas só que não é a realidade da maioria, gente. Ele fica mais 5 anos estudando para a UAB, 3, 4 anos, 10 anos para ser juiz. Não, está errado isso. A faculdade está errado. Eu não admito isso. O cara, ele teria sim condições de sair da faculdade e já passar na UAB em qualquer concurso. Como que ele... Aí ele fala assim, professor, eu não lembro o que eu aprendi no primeiro ano. Como assim, companheiro? Professor, aí existe um sistema, tá, pessoal? Não estou culpando um aluno, tá? Não estou culpando um aluno. É um sistema. Mas eu não posso. Eu não aceito, jamais vou entender isso. Jamais vou entender. O camarada faz faculdade. Eu estou citando direito, que é minha área, mas isso vale para várias áreas.
Eu não posso entender isso. O cara faz 5 anos de direito e leva mais 3, 4 para passar na UAB. Então, por que ele fez faculdade? Aí, Gledson, no nosso caso aí da aviação, tem muita gente que faz escola de aviação e não passa no exame da ANAC. Eu não concordo com isso. Eu dava aula de navegação para aluno meu, se ele passar na minha prova aqui na escola, ele passa na ANAC. Porque o jeito que eu vou ensinar e o jeito que eu vou avaliar supera a avaliação da ANAC. Eu não podia entender que o pessoal fazia faculdade de ciências aeronáuticas e não passava no exame da ANAC. Eu falava, meu aluno não passa por esse vexame. Não passa. Porque tem uma coisa incoerente. Então, essa faculdade tinha que ser descredenciada. Como é que o aluno faz 3 anos de faculdade e não passa o exame da ANAC? Essa faculdade tinha que ser descredenciada, porque ela não está preparando o aluno. Ou, às vezes, não é... Às vezes ensina bem, mas não avalia. Tem outra coisa que eu não vou falar aqui, tá? O sistema de avaliação, às vezes, é diferente, mas a avaliação faz parte do ensino. Okay. Queria falar alguma coisa, Gladys? Não, eu ia concordar aí com a afirmação, que é isso mesmo que acaba acontecendo. Às vezes a gente pega aí até para fazer adaptação com alguém que já é habilitado e o nível de conhecimento é o mínimo possível. Não conhece coisa básica. Isso eu pego várias vezes aí e tem que ensinar alguém que já deveria saber, né? Mas para coisa básica, simples. É que, às vezes, né, no seu caso que você pegou, mas os casos que eu peguei, né, no Objetivos Educacionais, o cara aprende num nível muito ralé de entendimento, mas tem compreensão. Quando você vai voar, é análise, é síntese, avaliação, o cara tem que saber tudo. Mas o professor só deu aula, guspe giz. Não demonstrou, não fez... O aluno não aprendeu a matéria. Ele decorou a matéria. Cuidado, pessoal. Decorar a matéria não é aprender. Decorar a matéria não é aprender. Ele decora, mas quando vai no nível psicomotor, que é o caso do Gledes, que é piloto e instrutor, no nível psicomotor, você fala para o aluno, como que faz curva à esquerda? Eu acelero o motor, que a curva é de grande inclinação, eu inclino o manche para a esquerda, e na mesma proporção eu inclino o pedal para acionar o leme de direção e o manche para acionar o aleirão. Então, se você pede para ele fazer a teoria, ele fala a teoria, né? Mas vai para o nível psicomotor e não faz nunca. Então, por quê? O nível de aprendizado, levando em consideração os objetivos educacionais, foi aquém, tá? E aí que a gente precisa aprimorar. Mais alguma coisa? Só um detalhe para complementar, se me permitir. E cada aluno tem, às vezes, um modo, uma forma de entender, né, de compreender a mensagem. Às vezes, uma forma que eu posso estar tentando passar, ele não consegue compreender. E eu acho que é importante do professor entender essa forma que o aluno tem de absorver a mensagem e o professor tentar passar de uma forma que seja razoável para ele entender. Porque eu tenho colegas que falam assim, ó, é desse jeito, e o aluno não consegue compreender. Aí eu tento entender qual é a necessidade do aluno para passar a mensagem de forma que ele vá ter, né, insira, né, no caso eu estou inserindo, e ele consiga armazenar essa mensagem, né? Então, no caso da instrução, no ensinamento, aí, tanto prático quanto teórico. Aí, Glédio, você tocou no outro assunto, que é outro módulo. Voltando lá, quer ver só? O outro módulo aqui, deixa eu voltar lá para cima. Aqui, ó, múltiplas inteligências, tá? Múltiplas inteligências. Uma técnica, né, uma teoria desenvolvida por Howard Gardner em 1983, tem a inteligência pessoal, tá? O que é inteligência pessoal? Tem duas, a intrapessoal e a interpessoal. Você precisa conhecer. A interpessoal é você se relacionar com os outros, conhecer os outros, interpretar os outros, no caso, o aluno. Tá? E aí, Gledson, aí você faz uma ligação entre a múltipla inteligência, a inteligência pessoal, e a inteligência e temperamentos na educação. Às vezes, o aluno ele é fleumático, o professor é colérico. O que é ser um professor colérico? E como que um professor colérico, dificilmente, quase impossivelmente, vai ensinar um aluno melancólico. Muito difícil. Então, ele tem que saber que ele é colérico, o professor, o modo como ele se comporta não vai facilitar o aprendizado,
E o aluno sanguíneo, talvez. Eu estou com o aluno sanguíneo no meu curso de inglês, está uma dificuldade para ensinar. Com o sanguíneo, aquele camarada que é festa, ele quer só alegria, ele não tem profundidade em nada. Ele não faz, ele não executa. Por quê? Você tem que atuar no lado sinestésico dele. O colérico, não. O colérico ele faz, é de resultado, é aquele que de ação. Mas até esse aluno meu quer passar no colégio militar. Eu falei, você nunca vai passar no colégio militar. O camarada é inteligentíssimo. Falei para a mãe e pai dele, teu filho é inteligentíssimo, mas o comportamento de sanguíneo, ele não se aprofunda em nada, ele não faz nada, ele precisa desenvolver o lado sinestésico. Então, aqui, fechando o negócio do Gladson, você tem que combinar múltiplas inteligências com temperamentos. Aí você adequa a técnica de ensino, pronto, aí você ajuda o aluno. Tá bom? Professora, eu tenho uma pergunta. Manda bala. Eu gostaria de saber se essa questão de quando se olha para o lado esquerdo, né, e para cima, que é a pessoa que é visual, mas olhando para o lado esquerdo, ela tenta buscar algo que está na memória dela, né, nas lembranças. E quando se olha para o lado direito, é porque está criando algo para o futuro. Isso tem alguma relação com a questão de quando você faz uma pergunta para alguém? Estou dando um exemplo. De se ela olhar para o lado esquerdo, então que é verdade, e se olhar para o lado direito, é mentira, porque ela vai estar criando uma resposta. Eu estou com 2 livros aqui, 2 livros. Tem um outro que está ali do outro lado, não vou pegar agora. Aqui. Detector de verdade do FBI. Detector de verdade do FBI. Aqui outro, o corpo fala. Eu sou perito judicial. Já trabalhei em vários casos. Eu sempre conto. Eu já ganhei consegui absolver o meu cliente que estava envolvido em crime, foi acusado, né? Por causa da testemunha. A testemunha foi lá e mentiu. E eu falei para o advogado, ele está mentindo. Ele está mentindo. E o advogado falou, como você sabe? Eu não poderia, lá na audiência, falar promotor, o juiz. Promotor, ele está mentindo. Não poderia falar isso. Tá? Ele não poderia falar isso. Contudo, ele estava mentindo e nós desbancamos. Eu peguei vários sinais, tá, o Simone? Vários sinais. Dentre eles foi esse do zóio. São vários sinais. O corpo fala. Então, tem um assunto que chama microexpressões faciais. Então, para quem é jurista, eu trabalho com esse assunto. Mas aí, viu, Simone, muito cuidado. Porque quando você faz a pergunta, quando eu dou essa aula no meu curso, as pessoas começam a fazer perguntas, agora eu vou pegar meu marido, vou pegar meu filho. Muito cuidado, tá? Porque lembrando que isso é um apanhado geral. Pode ter pessoas que agem diferente, assim como você tem pessoas canhotas. Então, pode ser que pessoas... Então, o cérebro, o lado direito é o lado criativo, desculpa. Quando a pessoa olha para a esquerda, ela está acessando o lado direito do cérebro. Tá? O lado criativo do cérebro é o esquerdo. Quando ela olha para o lado... O zóio trabalha cruzado com o cérebro. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Muito cuidado. A pessoa, para fazer essa análise, ela tem que estar muito treinada. Quer ver só uma coisa? Vamos supor que eu, o Gladson, matamos a Lúcia. Ok, Gladson? Vamos matar a Lúcia? A Lúcia Lima? Misericórdia, hein? Justo eu. Vamos, Gladson. Gladson está na sala ou deve ter saído, né? Quem quer me ajudar a matar a Lúcia aqui? Uma outra pessoa. Eu que não. Eu que não, quem? Eu não quero, não. Não, já que você falou não, então aqui... Nota não, Deia. André, de uma forma simulada. Eu, Andréia, matamos a Lúcia hoje. Aí eu falo, Andréia, amanhã a gente vai estar diante da delegada, que é a Simone. Vamos combinar que nós estamos lá em Jundiaí, nós passamos o dia em Jundiaí. Tá? Quando a Simone, amanhã está eu e a Andréia perante a delegada Simone. Quando a Simone fizer essa pergunta para nós, onde vocês estavam ontem?
Essa resposta vai ser criada ou relembrada? Relembrada. Então, entendeu? Entendeu, Simone? Sim. Tá? Professor, eu que fui a vítima, eu não entendi. Então, vamos lá. Vocês têm que ter muito cuidado quando jogando aqui para o lado principalmente da perícia aeronáutica, crimes. O assunto ele se prolonga com mais profundidade. Então, eu dei um exemplo aqui, que eu, Andréia, a gente vai matar a Lúcia hoje. Combinamos de matar a Lúcia hoje. Tá? Então, matamos a Lúcia hoje aqui em São Paulo. Aí, amanhã, a gente está diante da delegada, Simone. Mas eu combino com a Andréia, se alguém nos perguntar, polícia, delegado, promotor, a gente vai falar que nós passamos esse dia todo lá em Campinas, lá em Jundiaí. Tá? Quando a delegada perguntar, aí amanhã estou de frente da delegada Simone. Quando a Simone perguntar onde você estava ontem, Calazans, a resposta que eu vou dar é uma resposta criada ou uma resposta relembrada? Professor, eu entendi que é uma resposta relembrada porque houve uma ação. Então, por mais que a pessoa queira mentir, mas como houve uma ação por parte dela, então ela vai, em algum momento, ela vai se lembrar daquilo que ela fez. Eu criei, peraí, gente, presta atenção. Eu criei uma informação, eu coloquei informação. No dia 8, eu estava em Campinas. Então, eu criei uma informação. Então, quando a delegada perguntar para mim amanhã, eu não vou criar, a menos que a delegada... eu não combino nada com a Andréia. Então, onde eu estava ontem? Ontem eu estava em São Paulo. Ok, pessoal? Tá? É em São Paulo. Então, se a delegada pergunta para mim onde eu estava ontem, a resposta é São Paulo. Se eu olhar para a direita, eu estou criando. Eu estou inventando. Em princípio. Então, quando eu pergunto vamos lá. O meu filho chegou agora. Tá? Ele veio da academia. Eu sei que ele chegou... Você pergunta, Gabriel, onde você estava? Ontem à tarde. Ele estava na academia. Então, ele pode olhar para a esquerda para lembrar onde ele estava. Tá? Agora, se ele quiser mentir para mim, ele vai olhar para a direita, para inventar que estava, sei lá, no bar, sei lá onde ele estava. Então, mas você tem que ter muito cuidado, pessoal, que quando a pessoa olha para a esquerda e para a direita, não é o ponto de chegada, não é conclusão, é um ponto de partida. Quando eu peguei a falsa testemunha mentindo, eu não falei para o juiz que ele estava mentindo, eu falei, esse cara está mentindo. Aí nós trabalhamos com outras perguntas para que ele caísse na sua própria tentação. E foi o que aconteceu. Então, em relação ao que nós vimos agora quanto ao estudo, é tudo verdade. Em relação a saber se a pessoa está mentindo ou não, técnicas do FBI, o assunto é mais aprofundado. Tem que ter muito cuidado, porque você não pode avaliar uma pista. Você tem que avaliar um conjunto de pistas para chegar à conclusão. Mas, em ponto de partida, quando eu pergunto para a pessoa onde ela estava ontem à tarde, se ela olhar para a esquerda, ela está falando verdade. Se ela olhar para a direita, ela está criando uma situação, um local. Mas cuidado, muito cuidado com essa técnica. Essa técnica sendo analisada isoladamente é um perigo. Ela é verdade e funciona, mas muito cuidado, porque o perito tem que ter muito conhecimento de neurociência para que chegue à conclusão. Então, vamos lá. A Juraminda perguntou para o esposo dela onde ele estava ontem. Se ele olhar para a esquerda, em princípio, ele estava falando a verdade, está lembrando onde ele estava ontem. Se ele olhar para a direita, em tese, pode ser uma mentira. Ele está criando uma resposta que ele não tinha na mente. Então, em técnica de interrogatório, juiz, promotor, seja lá quem for, delegado, vai utilizar formas, né,
para detectar se há contradição ou não, você está criando verdade ou inverdade. Então, muito cuidado. Outro dia, eu perguntei para o meu filho onde ele estava, ele olhou para a esquerda, professor, ele olhou para a direita. Cuidado com isso, que é um ponto de partida muito interessante, que pode ser, esse ponto de partida pode coincidir com o ponto de conclusão, um ponto de chegada. Mas muito cuidado para avaliar esse item isoladamente. Eu faria essa ressalva, ok? Ou seja, professor, tem que ser validado, né, por um especialista essa informação. Não, vocês estudando isso, vocês podem. Eu, posso ser sincero, a pessoa falou uma mentira para mim, olha, hoje, cabeça branca. Pessoal, até vocês, a pessoa dá um sorriso falso, vocês, tecnicamente, vocês não vão saber explicar. O sorriso falso, ele tem os lábios inferiores se comportam diferente do lábio superior, se for um sorriso espontâneo. Você conhece a diferença entre um sorriso espontâneo e o falso. Você vai ver que a pessoa sorriu falsamente. Você consegue detectar, só não consegue explicar para mim tecnicamente. Tá? Então, a vida nos dá muita lição. Você conhece uma pessoa falsa. Quer ver só quando a pessoa é falsa? Quando a pessoa não olha para você. Você está conversando com a pessoa não olha para você. Por que ela não olha para mim? Por que ela não está olhando para mim? Você entendeu? Então, são pistas. O meu conselho é cuidado. Não é uma pista que você vai definir, mas essa pista que você detectou de primeira pode ser definição do caso. Pode ser. Okay? Obrigada, professora. Era só uma dúvida. Acabou as perguntas? Vou deixar aqui os meus contatos, tá? Grupos, informações. Eu vou deixar o curso, eu vou colocar isso aqui amanhã. Pretendo colocar amanhã até sexta. Hoje é quarta? Não, hoje é terça. Até quinta. E essa live vai estar no computador, no meu canal do YouTube, tá? Para vocês espalharem para as pessoas, comentarem, compartilhem, tá? E descrição do curso também, tá? Os cursos. Eu tenho vários cursos de técnica de instrução, tem todos aqueles módulos. Oratório e comunicação, a gente estuda tudo isso aqui, temperamentos, são vários cursos, tá? Tá aí o meu canal para vocês curtirem, tá? E a sua atitude define a sua altitude. Voe comigo, tá? Eu vou fechar aqui a live, tá? Contudo, vou fechar aqui, dar um basta, mas eu vou ficar com quem quiser tirar dúvidas, vou ficar mais um pouquinho, tá bom? Então, entre no nosso canal, tá aí os nossos contatos para conhecer todos os nossos cursos, técnicas de estudos, técnicas de ensino, que não é a mesma coisa, técnicas de aprendizagem, temperamentos, múltiplas inteligências, objetivos. Não é um assunto, tá, pessoal? É um conjunto. Estudando todo esse conjunto, vocês vão ter aquilo que eu disse, né? Eu inventei um curso, tá? Que não existe. Inventar, eu aprendi que inventar não é fazer coisa nova. Inventar é dar uma nova dimensão àquilo que já existe. E eu não tenho a menor dúvida. Do que eu inventei aqui, não tem no mercado. Eu juntei tudo que tem e dei uma nova dimensão. Tá bom? E assim fica, então, o nosso bate-papo encerrado. Eu vou continuar com aqueles que querem fazer pergunta. E dou aula para